Bom dia, queridos alunos e queridas alunas do sétimo ano C. Para quem não participou da aula da semana passada, de língua portuguesa, eu sou a professora Janiclécia e estarei com vocês agora com as aulas de português. Então, sejam bem-vindos, aproveitem a aula de hoje para que a gente consiga adquirir mais um pouquinho de conhecimento, da nossa tão amada língua portuguesa. Então, no dia de hoje, pessoal, nós vamos pegar aí o nosso livro didático. Vocês vão abrir na página 88 e nós vamos estudar aí a primeira questão da página 88. Então, como vocês já sabem, quem fez as atividades da aula passada, lembra que nós estamos estudando sobre verbos, Lembrando que verbo é tudo aquilo que indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Essa é a definição de verbo. E dentro dos verbos nós temos as particularidades, Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o uso do presente no modo indicativo. Nós temos 3 modos. Nós temos o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, hoje a gente vai se deter no modo indicativo. A gente vai compreender o que é isso. E para isso, nós vamos estudar o nosso gênero textual de hoje, que é tirinha, Tem aí na primeira questão uma tirinha, onde apresenta formas verbais no presente do indicativo. Então, o tempo presente, quando a gente fala em presente, a gente vai lembrar dos tempos verbais. Passado, entre os outros, a gente vai lembrar desses. Passado, pretérito e futuro, Então, a gente vai se deter ao presente. Aquilo que está acontecendo no momento em que a gente fala. Passado é aquilo que aconteceu ontem, E presente é aquilo que ainda irá acontecer. Então, acompanhe comigo a leitura da tirinha. Eu tento tornar assistir televisão num completo abandono da experiência. Note como eu deixo o meu queixo caído. Então, minha boca fica aberta. Eu tento não engolir. Então, babo e mantenho meus olhos semifocalizados. Então, não uso nenhum músculo. Eu tomo uma diversão passiva e estendo a passividade a todo o meu ser. Eu me esponjo na minha falta de participação e resposta. Estou totalmente inerte. Eu vou sair antes que você comece a atrair moscas. Eu quase posso sentir meus transmissores neurais se desligando. Então, se a gente for analisar essa tirinha ao pé da letra, palavra por palavra, a gente vai ver que ela tem aí um composto de verbos. Ela vai ter aí vários verbos. Quantos personagens tem nessa tirinha? Nós temos aí 2 personagens, Na letra A gente vai interpretar o que provoca o humor da tira. O que é que está acontecendo na tira que foge daquilo que seria habitual, Ele começa a falar sobre a experiência dele ao assistir televisão. Mas olha o estado como ele se encontra. Olha como é que ele termina assistindo a televisão, A expressão dele, como ele se comporta diante da cena. Então, o que é que provoca o humor da tira? Quando eu falo em humor, nós não estamos falando em algo engraçado. Nós estamos falando daquilo que vai fugir do habitual, Geralmente, quando eu vou explicar humor, quando eu vou trabalhar essa questão do humor nas tirinhas, aí eu sempre faço essa comparação. Por exemplo, restaurante, comida, hospital. Um exemplo. Restaurante, comida, hospital.
Ok, nós vamos ao restaurante, lá no restaurante vai ter a comida. Qual foi a palavra que fugiu? Não foi hospital? Já foge do contexto na linha de pensamento em que vinha, né? Então, quando a gente vai estudar tirinha, a gente procura entender esse contexto. O que foi que fugiu daquilo que seria o normal? Dentro desse contexto, apresentado na tirinha, ok? Então, o que é que provoca o humor dessa tira? Seria a expressão do personagem que está no sofá, seria a atitude do outro que vai sair. Então, analisa direitinho aí e me dá essa resposta. Na letra B, nós temos: observe a posição e a expressão dos personagens no terceiro quadrinho. O que elas revelam sobre cada um? Aí nós vamos se deter apenas à expressão dos personagens. O que é que a gente consegue analisar do que está sentado no sofá e daquele que está a observar aquela atitude dele? Então, qual é a expressão dele? Qual é a posição que eles apresentam nesse contexto? E na letra C, nós temos: considerando as formas verbais do presente e do indicativo usadas na tira, indique se Calvin está se referindo a ações que acontecem no momento em que fala ou a ações habituais. Então, você vai analisar e vai escolher aí um. Essas ações está acontecendo no momento da fala ou ela está acontecendo a ações habituais? Diante da sua análise, o que é que você percebe? Está acontecendo ali naquele momento ou se referindo a ações que é hábito dele? Analisa e coloca a sua resposta. Para a nossa aula de quarta-feira, aí eu vou pedir também que depois que vocês responderem essas 3 alternativas, A, B e C, vocês vão até a tirinha e circulem ou sublinhem cada verbo que você encontrar. Essa já será a nossa atividade para ser corrigida na aula de quarta-feira. A nossa aula de quarta-feira será pelo Meet, onde nós vamos discutir todos esses questionamentos, as respostas de vocês nas alternativas A, B e C e também nos verbos, para ver se vocês conseguem identificar na tira, no texto, o verbo em cada frase apresentada na tirinha, tá ok? Então, qualquer dúvida, manda mensagem, eu responderei assim que é possível. E não deixem de fazer a atividade de vocês. É muito importante para que a gente consiga entender esse contexto de verbo, que não é dos assuntos mais fáceis, mas também não é impossível de se aprender, né? Porque reconhecer um verbo é muito fácil, mas para que a gente possa avançar, é preciso que esse estudo inicial seja compreendido e vocês possam dominar esse assunto, tá certo? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula. Um abraço, meus queridos!